Sempre que eu faço uma elevação numa mecha, numa altura de 90 graus, eu alcanço uma altura que vai criar um caimento, olha só, proposital. Eu elevo a mecha, distribuo e depois eu só projeto através do comprimento. Olha só, eu tenho um caimento bem mais natural, olha isso, gente, bem mais natural, através de um movimento que eu posso criar através de uma linha de corte. Seja muito bem-vindo você, cabeleireiro! Seja muito bem-vindo você que nos assiste, que está toda semana com a gente, sempre aí na nossa live, ó. Eu sou Jaime Alves, expert em cortes femininos, há 19 anos, sou de Maracanaú, Ceará. Comenta aí agora, da onde você está nos assistindo, tá bom? Eu quero saber, viu? Quero saber. Hoje vamos começar mais um aulão daqueles. Hoje nós vamos falar sobre os 5 erros dos cortes em camadas. Você sabe? Você sabe quais são? Nossa, tem muito mais, mas quais são os principais erros dos cortes em camadas? Você sabe dizer um aí pra mim? Eu acredito que hoje, quando você descobrir aonde você está errando, você vai me agradecer por essa live hoje, viu? Hoje nós vamos abordar os 5 erros dos cortes em camadas. Gente, se você analisar um corte em camadas, na verdade, é um corte. Olha só, deixa eu tirar aqui o comentário. Na maior parte das vezes, um cabelo com muita textura, muito movimento, uma base levemente em U, na verdade, o corte em camadas, ele tem um padrão. Ele tem aí um padrão que, se você não seguir esse padrão, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Já aconteceu com você algo parecido com isso daqui? Você já teve alguma semelhança com o corte que você fez e, por não saber, olha só, não entender sobre isso aqui, ó, sobre graduação, sobre elevação, você acabou deixando o cabelo marcado, você acabou deixando o cabelo todo barrado. Aqui no Ceará, gente, esses cabelos aqui, sabe como é chamado? Cabelo corte de foice. Ó, aqui no Ceará, as clientes, né, quando chegam aqui no salão, falam: ó, Jaime, eu falei numa mulher, só que aí eu acho que ela não cortou bem e meu cabelo ficou parecido com o que ela cortou, foi com a foice, né? Já aconteceu com você? Você já teve esse resultado? Então hoje nós vamos mostrar para vocês os 5 erros que faz você não entender sobre caimento natural, sobre caimento organizado, sobre um método que lhe dê praticidade e mantenha um trabalho padronizado. Então hoje nós vamos falar sobre esses erros que todo profissional comete. Então eu sempre faço um levantamento do que os meus alunos sentem dificuldade. E aqui, gente, eu anotei aqui 5 pontos, ok? 5 pontos que eu mais recebo no meu direct, são esses erros aqui, ó. Vou falar até aqui pra vocês, tá? Porque aqui nós vamos corrigir esses erros ao vivo. Hoje, nesta aula, eu vou corrigir esses 5 erros para você nunca mais passar por perrengue e você começar a deixar sua cliente capa de revista. Tá todo mundo ouvindo bem aí, gente? O áudio tá bom? O áudio tá legal? Então, só quem tá ouvindo bem, só quem tá com um áudiozinho legal, comenta aqui no chat uns foguinhos, tá bom? Eu vou pedir muito hoje para vocês já preparar aí, ó, os foguinhos,
porque vai ter coisas legais que vocês vão aprender aqui e eu quero que vocês respondam com um foguinho aí, tá bom, gente? Ó, não aceito menos que fogo. Não aceito menos que sua energia, a sua luz aqui pra gente aqui nessa noite, tá bom? Então, gente, ó, o primeiro erro que a gente sempre comete quando a gente está fazendo os cortes de cabelo é não saber distribuir bem as camadas. Então eu acredito que você faz cortes femininos, você entrega ele escovadinho, entrega ele bonitinho, só que muitas das vezes você já parou para pensar que sempre fica um lado maior do que o outro? Já aconteceu isso com você? De você fazer um corte e na hora que você termina o corte, fica sempre um lado mais repicado que o outro? Sabe por quê? Porque você não trabalha com uma ordem, seguindo linhas e projeção, linha e distribuição. Então, qual é o erro que eu vejo muito? Qual é o erro que eu vejo muito hoje nos cortes femininos? É você fazer uma camada mal distribuída. Quer um exemplo? Sabe aqueles cabeleireiros que... Deixa eu tirar aqui. Que depois eu vou fazer outro demonstrativo para vocês. E vocês vão ver que top que vai ser essa aula de hoje, tá bom? Inclusive já vai enviando essa aula para 3 amigas cabeleireiras, tá bom? Hoje, minha filha, hoje começou a semana daquele jeito. Finalzão de semana passou, domingão passou, quem folgou, folgou, quem trabalhou, trabalhou. Mas hoje aqui nós tá na luta. Então hoje tem uma observação, hoje que eu quero passar para vocês, que tem muito cabeleireiro que utiliza esse método aqui para fazer corte em camada, olha só. Divide o cabelo de orelha a orelha e vai, ó. Joga pra cima, cortou. Deixou de lado, jogou pra cima, pronto. É só isso aqui, ó. Você tá se identificando aí, amiga? Tá se identificando aí, ó? Corte de camada, hein? Tá bom, peraí, deixa eu levantar aqui, ó. Pronto. Fica repicado, fica bonito. Só que qual é o erro? Qual é o erro? É você juntar camadas aleatórias. Não é errado você levantar o cabelo para cima e cortar. Por quê? Porque quanto mais eu elevo o cabelo, claro, mais repicado e graduado ele fica, sim ou não? Quanto mais, olha só, eu tenho aqui uma mecha, vou fazer uma demonstraçãozinha aqui para vocês, tá bom? De como seria uma forma correta para você distribuir o cabelo e começar uma camada de uma forma muito bacana. Então eu acredito que para você começar um corte em camadas, primeiro você tem que saber criar a base do corte. Por quê? Porque através da base do corte é que você vai definir o que vai cair sobre essa base. Jaime, o que é base? Tô começando agora. Olha, caí aqui de paraquedas. Eu trabalho com cozinha. Não sou cabeleireiro. Até sou cabeleireiro, mas eu não sou do ramo. O que é base? Olha, a base do corte, gente, se chama essa partezinha aqui de baixo, ó. Vou passar aqui o entendimento para vocês bem rapidinho, tá bom? É o seguinte, ó. Então, o cabelo, ele tem 2 partes, sabe? Muito importante. Se chama nuca inferior e nuca superior, ok? Inclusive, dentro do meu treinamento, gente, Cortes Sem Segredos, eu ensino com propriedade, tá? Esse corte aqui em camadas. Também ensino um corte long bob e também ensino um corte bob cut. Ó, são 3 aulas de cortes, ok? Exclusivas. Cada aula contendo 3 horas de conteúdo. Então lá eu ensino com muito mais propriedades, tá bom?
essa aula aqui de hoje, tá bom? Então, olha só. Então, o que eu vou fazer aqui, gente, é o seguinte, ó. Eu vou preparar para vocês um caminho bem legal, ok? Então, primeiro, você vai saber que para criar um corte, eu preciso saber, gente, ó, a base do cabelo. Então, a base do cabelo, ela é muito importante. Sabe por quê? Porque através da base do cabelo é que eu vou saber aonde está o comprimento. Tem muitos profissionais que ensinam cortando de cima para baixo, só que quando chega lá no final, o cabeleireiro tira todo o comprimento da cliente. Você já começou aquele cabelo bem aqui, terminou bem aqui? Já aconteceu com você de você começar um corte bem aqui e quando você termina ele tá bem aqui? É porque talvez você não planejou bem o comprimento do cabelo. Então, se talvez você souber hoje aonde é o comprimento do cabelo, você não tem mais nenhum problema. Tudo bem? Então hoje eu tenho essa lição aqui para você, de que para você primeiro entender sobre um corte feminino, você tem que entender que existe uma parte embaixo e existe uma parte em cima. Essa parte de baixo é o que define todo o comprimento do cabelo, toda a base, ok? E essa parte de cima é que, olha só, inclusive, gente, eu lembrei aqui para vocês, tá? Eu lembrei aqui para vocês que eu ensino isso dentro da minha apostila, tá bom? Eu tenho uma apostila que é o Guia do Expert, que através dela, olha só, eu indico, ó, a nuca superior e a nuca superior, ó. Nuca superior é a parte do topo e a nuca inferior é a parte interna. Então, se eu entendo que num cabelo existe dois painéis, vamos para a próxima página? Eu entendo que cada partezinha eu tenho um tipo de grau, sim ou não? Deixa eu ver se eu tenho a minha apostila digital aqui para a gente ver. Olha, gente, a minha apostila digital ela vai ficar disponível depois dessa aula aqui, viu? Quem quiser acessar ela vai estar disponível lá no meu link do perfil. Pronto. Para ficar mais bonito, ok? Deixa eu colocar aqui minha telinha mais para cá. Ok. Então, vamos desligar aqui os comentários, que a aula vai começar, tá bom? Então, como é que funciona o movimento do cabelo? É preciso que vocês entendam que a cabeça ela é uma esfera, ok? E através dessa esfera existe pontos que a cada graduação você tem um movimento de cabelo, não é assim? A cada graduação que você faz, a cada elevação que você mexe no cabelo, você tem um tipo de caimento ali. E como fazer para que esses caimentos estejam todos organizados, todos em passo a passo? Como que a gente arruma um corte de cabelo para que ele possa ficar numa estrutura bem alinhada e não ficar aquele aspecto de cabelo desorganizado, cabelo faltando. Então, um erro que eu vejo dos meus cabeleireiros é pegar o cabelo de forma aleatória. Então, primeiro de tudo, você não pode pegar de forma aleatória. Você tem que primeiro trabalhar. Você tem que primeiro trabalhar de forma organizada. Então, qual é o primeiro erro que a gente encontrou aqui? O primeiro erro que eu encontrei aqui foi camadas mal distribuídas. Então, quando você faz camadas mal distribuídas e você esquece o restante do cabelo, você pega um corte, faz só isso aqui, ó, rebola pra cima e joga, ela fica mal distribuída. Sabe por quê? Porque antes de você cortar aqui, ainda tem um cortezinho aqui, ainda tem um cortezinho aqui, ainda tem um corte, até chegar aqui em cima, ainda tem muito que ser trabalhado esse corte. Então, por que eu faço duas graduações? Porque aqui eu trabalho bem a base. E quando eu trabalho a base, eu só preciso me certificar que eu estou trabalhando numa linha vertical. Olha só. Linha vertical.
Jaime, essa linha vertical quer dizer o quê? Olha, dentro da apostila, essa linha vertical, ela me indica um caimento natural. Olha só, ela indica um caimento natural e com movimento. Então, aqui é o seguinte, ó. Fiz aqui uma demonstração para vocês, gente, de como eu faço a minha distribuição para criar camada. Primeiro, eu faço uma divisão em vertical, ok? Vertical. Para que essa divisão em vertical? Para que eu possa alinhar bem o cabelo de forma organizada. E quando eu elevar esse cabelo, eu vou saber primeiro aonde está o meu comprimento. Então, sabendo disso é que eu venho, olha só, distribuo a mecha, elevo, olha só, o comprimento aqui, ó. Meço onde está o comprimento e a partir daqui, olha só, é que eu vou começar a minha graduação. Olha só, o tanto que eu vou poder cortar sem medo hoje. Olha só, cabeleireiro, seus dias de mãos travadas estão contados, viu? Comenta aqui, ó, se você sente que suas mãos também estão travadas. Comenta aqui se você é aquela cabeleireira que, nossa, faz tempo que você não faz uma novidade aí nas suas clientes. Eu acredito que hoje vai ser o dia que você vai, ó, destravar. Então, corrigindo, o primeiro erro de todo profissional é quando você pega o cabelo mal distribuído e aí você cria camadas irregulares e essas camadas irregulares vão lhe resultar nesses resultados. Cabelos desorganizados, cabelos com cortes desproporcionais e o principal, né, gente? Cabelo todo com marca de tesoura. Então, por que o cabelo fica com marca de tesoura? Vocês sabem, gente? Isso aí eu vou ensinar no final, tá? Esse aí é a última dúvida. Você quer saber por que o cabelo fica com essas marcas aí? Olha, é a última da noite, viu? Essa dica aí, essa dúvida que eu vou tirar vai ser a última. Porque a segunda dica que eu tenho hoje, olha, eu acredito que quando você tem dificuldade de fazer cortes femininos, é porque talvez você ainda não tenha o entendimento do que está fazendo. Porque a gente só tem dificuldade em uma área quando a gente não tem aquela compreensão do que é para fazer. Você talvez até saiba uma base de como fazer, mas você não entende o que está fazendo. Então, o principal foco aqui é você começar a fazer o quê? Entender o que está fazendo, para que quando chegue uma cliente, você entregue um trabalho proposital. Não aquele trabalho aleatório. Fica bom num dia, no outro dia, nossa, tem mais nada a ver. Já aconteceu com você de fazer um trabalho legal, que você estava bem inspirada, mas cortou sem técnica, mas cortou, deu um show, e teve aquele dia que você não estava com saco pra nada e não cortou nada. Eu acredito que quando você trabalha por inspiração, quando você tem um hábito de trabalhar mediante a vídeos, ou trabalhar só por inspiração mesmo, sem entendimento, sem técnica, sem método, é o que acontece na maior parte das vezes. Seu cabelo sai, seu corte feminino sai aleatório, seu corte feminino não fica bom para finalizar, seu corte feminino fica com pontas passando e um modelo pesado de um lado e do outro lado bem repicado. Eu acredito que para você hoje entender sobre um corte feminino, você precisa saber disso aqui, ó, os princípios de corte. Entende? Então, para você não ser aquela cabeleireira que só faz o mesmo corte, você precisa entender disso aqui, ó. Você precisa entender disso aqui. Então, resolveu aí a parte de quem
trabalha de forma aleatória? Você tem que entender o seguinte, ó, você não pode mais trabalhar de forma aleatória. Você precisa trabalhar organizadamente. Por quê? Porque vai ser através da sua didática, do seu método, que você vai poder organizar todo o trabalho. Eu vou fazer aqui junto com vocês, tá? Nossa, gente, vocês estão lindos, hein? Tô vendo aqui vocês. Muito obrigado aí a todo mundo que está participando aí da nossa live. Muito obrigado, Fabiana. Fabiana acabou de chegar aí. Tô vendo tudo aqui, gente. Tô vendo tudo aqui, hein? Muito obrigado. Então, outra parte, gente, que eu vejo, outro erro que nós vamos abordar aqui, é a falta de conexão da mecha. É exatamente isso que eu mostrei para vocês na anterior. A anterior é você fazer um corte aleatório. Quando você faz um corte aleatório, o cabelo ele fica sem conexão, o cabelo fica desorganizado, o corte de cabelo fica com pontas maiores, outras menores. Então, se você não entende do que está fazendo nesse momento aqui, ó, que você distribui a mecha, olha isso. Olha só, o dedinho vem depois, olha só, distribui a mecha. E quando eu tenho esta clareza do que eu vou cortar, eu tenho muito mais resultado positivo do que quando eu só levo para cima e eu não conecto o cabelo. Porque imagina só, como que eu conecto um cabelo no outro, gente? Vamos lá? Vamos fazer aqui uma demonstração aqui para vocês entenderem melhor. Olha isso aqui, gente, ó. A melhor forma de você entender sobre cortes femininos é você participando dos meus aulão toda segunda-feira, tá bom? Toda segunda-feira eu realizo aulas gratuitas, agora é oficial. Eu tirei um tempo na minha agenda para me vir aqui de verdade mesmo e, nossa, dar uma atenção para minhas alunas. Eu tenho muita aluna que já investiu muito no nosso treinamento. E eu acredito, gente, que tem muito mais gente para investir, mas não tem segurança, não tem método. E por isso que toda segunda-feira eu estou aqui, ó. Eu vou estar aqui, ó, para pegar na sua mão e dizer que você não está mais sozinha nessa caminhada, tá bom? Se você é cabeleireiro, tá me ouvindo aí, ó, comenta um foguinho aí, ó, e fala assim, ó, ninguém solta a mão de ninguém mais, viu? A partir de hoje tá todo mundo na corrente. Enquanto vocês não se tornarem especialistas em corte, enquanto vocês não estiverem ganhando, aliás, faturando, né? Porque ganhando é um negócio muito sério, tá, gente? Esses dias eu corrigi uma aluna minha, que ela disse que estava ganhando pouco com corte feminino. Eu falei assim, meu amor, você está ganhando é muito, porque quem ganha é adulto, aliás, quem ganha é criança e mendigo. Adulto faz dinheiro e você é adulta. Você está dizendo que está ganhando pouco, então você está ganhando é muito, porque não era para ganhar era nada. Se você for olhar na analogia, se você é adulto e está ganhando pouco, você está ganhando é muito, porque adulto não ganha dinheiro, adulto faz dinheiro. Quanto mais você trabalha, quanto mais você entende de método, quanto mais você é profissional, mais dinheiro você faz e melhor você vive. Negócio de, já não ganho um pouco, minha filha, não esquece, cara. Para de ganhar. Começa a fazer. Olha, agora eu puxei a orelha de muito cabeleireirozinho hoje aqui, viu? Então, se você começa a fazer dinheiro, aí é outra história, porque agora você vai começar a buscar um método de como fazer de forma orgânica, uma forma saudável e que seja sólida. Eu acredito que quando tem um profissional numa região que só tem ele, né? Porque sabe que quem chega primeiro bebe água limpa, não é verdade? Então, quando tem um profissional, que esses profissionais são destacados na cidade, tipo eu sou um exemplo aqui. Aqui no Ceará, no meu bairro Maracanaú, eu acho que não tem mais ninguém parecido comigo. Então, eu lidero, né? Não querendo ser melhor do que os outros, mas eu acredito que para fazer o que eu faço em cortes femininos aqui na minha região, não tem. Então, isso é legal. Por quê? Porque eu me tornei uma referência no meu bairro. E eu acredito que meus alunos, se eles aprenderem meus métodos, se eles aprenderem como eu utilizo,
as minhas habilidades para fazer cortes femininos, eles também vão começar a faturar. E o melhor de tudo, gente, olha, não vai ter nenhuma concorrência, tá? Porque talvez sua amiga não vai fazer o nosso curso, é só você. Então, ó, quem chega primeiro bebe água limpa. Fechou? Você tá fechada comigo toda segunda-feira? Quem tá fechadão comigo aí, toda segundona aí? Comenta aí. Então é sobre isso aqui, ó. Hoje nós vamos aprender isso aqui, ó. Graus. Inclusive a minha apostila, gente, ela ensina tudo isso aqui, ó. Na minha apostila, ela ensina tudo isso aqui. Só que é o seguinte, não adianta você começar a cortar cabelo se você não tiver um mentor, não tiver um método, não tiver algo que realmente faça com que você chegue lá. E hoje eu tô aqui para dizer que eu sou esse cara aí, ó. Eu sou esse mentor, eu sou esse cara que quer realmente pegar na sua mão e lhe levar pro próximo nível. Tá bom? Quero lhe levar pro próximo nível. Eu acredito que nós estamos em outro nível e eu tô vendo que tá muita gente abaixo desse nível. Vamos subir esse nível, meu povo. Vamos subir esse nível, vamos elevar o nosso conhecimento. E aí, ó, ninguém segura. Ave da mesma plumagem voam juntas. Então, se vocês estão criando essa mesma plumagem de expert em cortes femininos, eu acho que logo, logo vocês estão voando alto junto com as outras aves que já estão lá no alto. É só questão de tempo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Olha só. Gente, olha isso aqui, ó. Olha que exemplo mágico que eu vou fazer aqui para vocês sobre como você criar uma ordem no corte feminino. Vocês observam que aqui tem várias partes desiguais, ó. Aqui está no tamanho, aqui está em outra, aqui está em outra, aqui está em outra. Não é verdade? Por que que acontece isso nos cortes femininos? Por que que um cabelo fica maior, outro fica menor, outro fica menor, outro fica maior? Alguém sabe dizer? Eu sei bem direitinho. Como é que tá esse povo maravilhoso? Eu sei bem direitinho o porquê. Entende? Então, eu acredito que o principal foco aqui, gente, ó, é a falta de conexão, não é verdade? Vocês estão vendo que tá tendo conexão? Eu acho que não, gente, ó. Não tem conexão. Ou seja, a parte de baixo está maior que a de cima, a parte de cima está menor que a de baixo. Então aqui é o que acontece quando você pega o corte, faz isso aqui, ó. Olha isso aqui, gente, ó. Vou só jogar lá pra cima, ó. Jogar lá em cima, ó. Joguei lá em cima, olha o que é que eu tenho, ó. Tenho nada. Eu joguei lá em cima, ó. Vou dar um cortezão aqui, ó. Ó, cortei, ó. Joguei lá em cima, ó. Joguei com tudo. Vamos ver o que aconteceu? Vamos ver como é que ficou essas camadas? Continua desigual. Olha essa pontona aqui, ó. Por que que esse cabelo fica desigual? Aí agora você vai falar assim, ó. Jaime, eu tô passando por isso agora. Eu faço corte de cabelo há não sei quantos anos. Mas sempre que eu vou escovar, tem um diabo de uma ponta, Jaime, que fica saindo pra fora, que eu não sei como é que tira. E aí eu faço umas camadas bonitas, aí fica uma ponta inteira pra fora. Já aconteceu isso com você? Comenta aí. Então, como fugir disso? Como é que foge? Jaime, como é que eu resolvo essa camada? Porque os meus cortes, eu confesso, eu já fiz vários cursos, já tentei de tudo, mas quando eu vou cortar, ainda fica desigual, ainda fica ponta passando. Então, talvez é porque você não está entendendo sobre a geometria de corte. Geometria de corte. É isso aqui que nós vamos falar hoje, ó. Geometria de corte. Olha só. Geometria de corte. Então, cada pontinho desse aqui, ó, cada numeraçãozinha dessa, se você, ó, analisar, eu tenho 0, olha só, 45, 90 graus, olha só, mas abaixo do quê? De uma linha inferior, ó, nuca inferior, tem bem ali, ó, nuca inferior. Então, na nuca inferior, gente, é o que eu tenho as primeiras graduações, eu tenho uma primeira, olha, é os meus primeiros movimentos, então tem que ser muito bem respeitado, porque senão eu vou acabar
com a estrutura do corte. Eu vou acabar com a estrutura do corte. Então, primeiro, eu tenho que saber o que é 0 graus. 0 graus é quando eu começo a encostar o cabelo aqui, ó, embaixo, ó, nas costas da cliente, ó. 0 graus. Inclusive, eu tenho aqui um exemplo para vocês sobre um corte, ok? Que eu corto ele todo a 0 graus, olha só. Uma base em U. Olha essa base de corte aqui, gente. Olha essa base de corte aqui. Deixa eu tirar aqui. Se você analisar, gente, ó, 0 graus é quando o cabelo está encostado nas costas da cliente. Então, quando você encosta na cliente, o cabelo fica num desenho mais preciso. Se você eleva o cabelo com o dedo, ele já fica repicado. Então, eu acredito que quando você entende sobre graduação, sobre aonde colocar o cabelinho, aonde cortar o cabelo, tudo fica mais fácil e mais prático. Olha essa base de corte aí, maravilhosa. Gostaram aí dessa base de corte? Querem aprender aí? Querem aprender? Olha, gente, no curso Corte Sem Segredos, eu ensino, tá? Não só o corte em camadas, junto com a base, mas também eu ensino o corte long bob, que é esse cortezinho aqui, ó. Eu ensino tanto o corte long bob, que é esse daqui, ó, que é um arraso, como também eu faço esse cortezinho aqui ao vivo, para vocês verem. Esse cortezinho aqui, ó. Deu pane aí? Vai passar já já aí. Então, gente, os cortes curtos é outros cortes também muito pedidos no salão, mas poucos profissionais entendem sobre como construir uma nuca desfiada, sobre como você encaixar o cabelo, tirar a marquinha de tesoura. Então, dentro do meu curso, eu ensino tudo isso aí, ó. Inclusive, para você participar, é só você ir lá no link que está no meu perfil, que você encontra lá o meu curso Corte Sem Segredos, além do acesso gratuito para as nossas aulas. Mas não é de corte curto que nós estamos falando hoje, tá bom? Hoje nós estamos falando dos cortes longos. Estou dando uma palhinha aí do que você vai encontrar dentro do meu curso Corte Sem Segredos, que está já disponível lá no link do meu perfil, tá bom? Então, para você acessar, é só ir lá. Para você acessar, é só ir lá e já clicar, tá bom? Então, o que acontece aqui, ó? Sabendo, vamos voltar aqui. Deixa eu tirar aqui os comentários pra gente, nossa, navegar fundo aqui, ó. Então, sabendo que o comprimento do meu cabelo tá aqui, ó. Aqui não é o comprimento do cabelo, não é verdade? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar toda a mecha, olha isso, gente. Toda a mecha e vou elevar o cabelo, olha isso, ó. Vou elevar o cabelo, ok? Na altura do comprimento, olha isso, ó. Então, quanto maior o comprimento embaixo, ó, opa, peraí que eu saí do esquadro aqui para vocês verem. Então, quanto maior o comprimento do cabelo, olha isso aqui, ó. Quanto maior o comprimento do cabelo, maior vai ser a elevação. Então, se eu tenho, olha só, se eu tenho uma mecha, ok? Funciona assim, ó. Se eu tenho uma mecha e eu tô aqui, ó, 0 graus, é encostar nas costas da cliente. Agora, quando eu faço assim, ó, 45 graus, olha só, 45 graus é o seguinte, ó. Eu já tenho aqui duas pontas passando, ó. Então, o que acontece? Essa camada, ela está embaixo. Então, nesse caso, quando eu vejo que o cabelo está repicado, o que eu faço, ó? Eu sempre igualo a mecha para que elas possam, agora sim, ó, alinhar o comprimento com o movimento. Olha só, agora sim, ó, o que está passando da minha mecha inferior, olha isso, ó, é o que eu vou cortar a partir do movimento que eu vou começar a criar. Então agora aqui é o seguinte, ó, vou começar a criar as camadas passando da mecha, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Só entendendo isso aqui, gente,
eu já tenho um corte preciso, objetivo e bem organizado. Vocês conseguiram compreender agora como é que funciona o sistema de graduação? É você entender que se você for fazer um corte e você quiser criar movimento, então quanto mais você eleva o cabelo seguindo as graduações, mais organizado ele fica. Agora, se você pega o cabelo 0 graus, 90 graus, só pra cima, desorganizado, eu acho que o seu trabalho, com certeza, vão ter muito corte aleatório, vão ter muito detalhezinho que vai fazer você, olha, ficar triste com o seu corte de cabelo. Então, para que você não crie cortes aleatórios, é importante. Ó. Primeiro, ó, linha vertical. Por quê? Porque na linha vertical, olha só, gente, aqui na minha apostila, deixa eu mostrar aqui para vocês. Qual é a importância da linha vertical? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Que aqui na primeira página, eu mostro para vocês, tá? Sobre linhas, olha só. Então, a linha vertical é uma linha que eu escolho, que eu faço a pegada em camadas. Olha isso, ó. Corte em movimento, camada e leveza. Ó, aqui eu coloco para vocês o que cada movimentozinho desse faz. Ó. Numa linha diagonal, numa linha vertical. Então vamos lá. Linha vertical, aqui na apostila, olha. Eu crio essas camadas aqui, ó. Então, através desta linha, olha, desta linha. Gente, é uma linha. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Uma linha. Através de uma linha, eu faço uma distribuição mais precisa, ok? Olha só, o meu dedo sempre vem depois do pente e olha só, eu tenho uma organização no meu trabalho. Então, se você não entende sobre como você criar a camada, você não vai conseguir criar os cortes de milhões aí na sua cliente, mulher. Como que você vai criar os cortes de milhões aí para seus clientes? Se você não entende o princípio, o básico, o que dá certo, é o interno do corte que faz o externo do corte. Nossa, foi até filósofo, né? É o interno do corte que transforma o externo do corte. Da mesma forma é um ser humano. É o que tem dentro dele, né? Que faz o que ele vira, né? O que é ele, né? A boca fala muitas vezes o que o coração está cheio. Então, se você é um profissional cheio de sabedoria, a sua boca vai falar muita coisa sábia. Agora, se você não sabe de nada, nossa, fica, ó, é melhor. Porque eu acredito que dá assim como um corte. Quando você trabalha o externo e depois reflete quando você trabalha o interno, depois reflete no externo, a mesma forma é o profissional. O profissional ele também tem que ser bom dentro e fora. Ele tem que ter coisas boas dentro dele. Se você não tem nada aí dentro de bom, minha filha, você não vai oferecer nada de bom para os outros, não. É uma lei. É uma lei que tem que ser dita. Se você não tem nada de bom aí dentro de você, não queira achar que você vai ter algo de bom para oferecer para as pessoas. Ficou a dica aí, tá bom? Então, gente, terceiro erro. Olha, hoje nós tá indo, ó. Terceiro erro, ó. O último erro, se eu fosse você, viu? Eu ficava aí, que o último erro que eu tenho aqui, pautado, que é o que mais me mandaram essa semana no meu direct, é desfiar demais para tentar dar leveza. Então, olha, se você tem esse problema, como você criar os cortes em camada, como fazer a textura, finalzinho da aula aqui, ó, essa aqui é a última. Porque agora vem a terceira. O terceiro erro dos cortes em camadas, que todo profissional erra muito, é você desconsiderar o estilo de fibra. É você fazer cortes em qualquer cabelo. Não pode, gente, ó. Olha, isso aqui é o seguinte, ó. Usar a mesma técnica em todo tipo de cabelo até que dá certo. Ok?
Por quê? Porque aqui, ó, eu tenho técnica, eu tenho método. Só que o que diferencia? Primeiro eu tenho que saber se esse cabelo é ralo. Ó, vão anotando aí, tá? Olha, se eu fosse você, eu anotava agora, viu? Agora essa informação aqui, ela vai começar a gerar valor. Ó, da terceira em diante, a quarta e a quinta, vai ser as mais valiosas que eu deixei pro final, tá bom? Se fosse você, eu ia anotando aí, tá? É importante. Então, quais os cabelos que não dá certo você criar camada? Quais são os tipos de cabelo que não dá certo, olha, fazer esse movimento? O primeiro, cabelo com alisamento. Cabelo com alisamento, gente, é outro tipo de técnica, outro tipo de método. Inclusive, dentro do curso Corte Sem Segredo, eu ensino um corte com alisamento. Eu faço uma camada e aí a modelo ela tem um pouquinho de alisamento. Então é até legal que, se você acessar, você vai aprender como fazer um corte em camada e um cabelo alisado. Tá lá, já tá no link lá no perfil. Todo treinamento, todo método. Tem o canal do meu Telegram e também tem o meu e-book. Lá no link do perfil, quem quiser saber mais sobre essa apostila, quem quiser saber mais sobre o meu curso Corte Sem Segredos e quem quiser mais saber sobre o meu canal no Telegram, onde eu compartilho os vídeos passo a passo diários. Então, quais são os cabelos que não pode fazer camadas? Assim, de cara, corte com alisamento, cabelo com alisamento, cabelo com mechas e essas mechas com pontas ralas. Vocês já viram os cortes que o cabelo ele vem com mecha, mas as pontas tá toda rala? Então ali, gente, não tem como você criar camadas, você não tem como fazer um corte, você não pode pegar uma técnica e fazer em todo o cabelo justamente por isso, porque tem uns cabelos que são limitados. Outro cabelo que você não pode fazer camadas, assim, de início, é os cabelos ralos. Você já viram aquelas clientes que tem um cabelo bem fininho? E aí você faz camada para ficar volumoso, mas acaba ficando mais fino. Por quê? Porque a camada sobe e o restante da base fica nada. Então, cabelo fino, gente, tem que ter só muito cuidado com isso, ó, com as fibras. As fibras de cabelo é o que diferencia o corte. Você pode aprender uma técnica e fazer qualquer corte. Agora, você não pode fazer em toda a fibra. Você tem que ter esse entendimento. Quais são os cabelos que dá certo fazer corte em camada, Jair? Então, olha, corte cacheado, cabelo liso, cheio, cabelo ondulado. É muito bom o cabelo ondulado, fazer uma camada, fica lindo. Agora, cabelo com progressiva, cabelo com mechas, que tá bem ralo, sabe aquelas mechas, muita mecha que começa a quebrar e fica todo ralo, não dá certo. Ok? Então você tem que saber só esse cuidado aí, tá? Quais são os cabelos que vocês não podem estar fazendo camadas, tá? Elevando, criando esse movimentozinho aqui para vocês estar fazendo as graduações. Tá bom? Então, a aula que vem eu vou ensinar mais sobre a geometria para vocês, tá bom? Porque olha, gente, é 7h30, meu Deus, eu tenho que correr aqui, que nossa, gente, nossa aula é tão boa que os conteúdos que eu vou falando, gente, nossa, toma muito tempo, porque, nossa, é muita coisa, não tem como, assim, eu trazer para vocês, né, toda a minha expertise em uma aulinha dessa, nossa, de 30, 40 minutos. Então, para você saber mais, se você quiser saber mais, é só você ir lá no link que tá no meu perfil, tá bom? Que lá eu tenho mais resposta para vocês. Então, resumindo aqui. Hoje nós aprendemos os erros das camadas, os 5 erros, tá? Vou repetir aqui qual foi os terceiros. Você que tá chegando agora, você pode assistir essa live de novo que ela vai ficar salva, tá bom? Então, o primeiro erro foi as camadas mal distribuídas. Eu ensinei para vocês como organizar as camadas e criar um movimento bem mais relevante e positivo. A falta de conexão, você levantar o cabelo de qualquer jeito, isso vai gerar um cabelo todo inacabado, um cabelo cheio de ponta. E
a textura. Você não pode fazer o corte em qualquer cabelo. Você tem que saber quais são os cabelos que comportam o corte em camadas e os que não. Aqui é melhor a gente trabalhar só variação. Você sabe como é que trabalha variação? Então, olha, isso é muito importante. Já já eu vou mostrar para vocês um corte que eu fiz com a técnica de variação, que é uma programação que eu elevo ele todo para frente, e aí eu vou fazendo toda a variação e eu vou criando a basezinha do corte. Vocês querem ver ele completo? Completinho aqui? Eu tenho ele aqui, eu vou soltar ele no finalzinho só para dar o resumão dessa aula de hoje, tá bom? Então, gente, a quarta dificuldade que eu encontrei aqui para os cabelos encamados, claro, né, gente? Então eu acredito que quando você não entende do caimento natural do cabelo, eu acho que você começa a fazer cortes que vão dando um desenho desproporcional. Então, o que é o caimento natural do cabelo? O que é o caimento natural do cabelo? É isso aqui, ó. Pronto, um exemplo. Vou jogar meu cabelo, ó. Joguei. Caiu natural. Ó, isso aqui é naturalidade, ó. Agora, o que não é naturalidade? Vou jogar o cabelo pra cá. Ó. Não é natural dele, ó. Por quê? Ainda fica. Eu tô forçando ele pra ir pra lá, ó. Então, se eu não sei isso aqui, gente, caramba, eu vou ter uma grande dor de cabeça na hora de fazer os cortes. É ou não é? Olha isso. Olha que maravilha. Você fazer um corte e a sua cliente passar o dia a dia dela toda arrumadinha, bonitinha. Então, nossa, gente, essa quarta opção aqui, esse quarto erro, é um dos erros mais comuns que eu vejo os cabeleireiros cometendo, que é você não saber sobre o caimento natural, que é você não entender sobre a fibra real do cabelo. Então isso, gente, resulta em um corte que a cliente fica direto dependendo da escova. Isso resulta de um cabelo que vai só ficar bonito quando estiver arrumado. Claro que todo corte ele só fica bonito quando está arrumado, mas tem cabelos que ele fica bonito natural. É ou não é? Eu acredito que quando você entende sobre caimento natural, você começa a educar suas clientes com esse método. Então, Jaime, qual é a diferença de um caimento natural? O que é caimento natural? Como que a gente faz um caimento natural? Pronto. Vamos lá. Então é o seguinte, gente. Ó. Primeiro o que você vai observar para você ter um caimento natural? Bacana. Bacana mesmo. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Você vai observar isso aqui, gente, ó. Ó, vou dar um exemplo em mim, ó. Em mim é um exemplo claro. Quando eu jogo o cabelo para trás, se eu analisar, olha só, eles são todos inclinados para lá, ó. O meu cabelo ele nasce para lá, ó. Estão vendo isso aqui, ó? Então, automaticamente, qual é o caimento natural do meu cabelo? É para lá, ó. Beleza? Para lá. Então, quando eu olho o caimento da minha cliente, eu já sei, ó, o que tá acontecendo, o que tá saindo dela. Então, eu não vou pegar o cabelo e fazer isso aqui. Eu não vou jogar o cabelo pro outro lado. Não vou. Por quê? Porque eu vou deixar uma arrebitada aqui, ó. Vai ficar desproporcional. O que eu vou fazer, gente? Ó, eu vou buscar, olha isso, o caimento mais adequado pro meu dia a dia, para que quando eu sacudo a minha cabeça, eu não tenha tanta dificuldade de arrumar. Fez sentido para você? Essa dica aqui? Então, esse daqui é um dos maiores erros. Por quê? Porque eu vejo cabeleireiro só levantando o cabelo para cima e cortando. Nem quer saber se esse cabelo tem um caimentozinho legal. Eles vão só no automático. Eles ficam só levantando o cabelo para cima e cortando e não quer saber como o cabelo vai cair no dia a dia. Aí sim, ó, tiro no pé. Fez sentido para você essa dica aí, a 4? Sobre a importância de você
saber o caimento natural, entender sobre caimento natural, porque senão você sempre vai ficar fazendo corte que não vai dar certo. É você fazer um corte, modela na escova, bota o trash da mecha pro lado, bota laque, mas amanhã a cliente, olha, nossa, nada a ver com ela, ó. Por quê? Porque você não estudou a cliente para que ela saia com cabelo proposital. Então isso aí é visagismo, isso é construir de imagem, isso aqui, amigo, olha, quem é meu aluno não passa esses perrengues. Eu falo mesmo, que nossa, a nossa ideia é uma só, aqui o papo não faz curva não, meu filho. Aqui é só papo reto. Porque se você não entende sobre o caimento natural da sua cliente, você não vai conseguir montar uma estrutura sustentável para ela. É ou não é? Não sustenta. Ó, o meu cabelo sustenta, ó. Por quê? Porque eu segui o meu caimento natural. Então não importa como eu me mova, o meu cabelo está seguindo a ordem. Então se você não entende sobre isso, também seus clientes não vão gostar não do seu serviço. Não vai gostar do seu serviço. Ô, Januário, obrigado, hein, cara. Dica de ouro. Nossa, que bom que você gostou dessa dica, hein? Ô, Cida, brigadão, hein, Cida. Dica excelente, ó. Que bom que hoje à noite saiu coisa boa de nós. Que bom que vocês receberam aí, ó. Faça um bom proveito. Então, gente, ó. Última dica, tá? Eu acho que, nossa, hoje deu pra dar uma clareada boa aí no que tá acontecendo. Então, se você até hoje nunca fez um curso de cortes femininos, olha, gente, eu acredito que realmente um curso de corte, ele não vai resolver seu problema. Não vai resolver seu problema. Não vai. Já, por que você está falando isso? Não vai. Por quê? Porque um curso de corte, se você não tiver uma pessoa que já tenha métodos, que já tenha validação no seu trabalho, que já faça isso há muitos anos, não vai adiantar de nada você aprender como cortar cabelo. Porque você vai só cortar cabelo e depois você vai vender como? Você vai criar oferta através de quê? Você vai construir como? Essa escala para vir muito mais cliente através do seu trabalho. Então, gente, se você não tem uma pessoa que já está lá, nossa, não adianta você fazer cursinho de corte, não. Porque você vai só aprender o corte de cabelo, a técnica vai continuar morta, sem ganhar, sem fazer dinheiro com o que você trabalha. Então, eu acredito que eu vou liberar, ok, um desconto especial hoje, tá bom? Olha, tem a última dica ainda, tá bom? Não sai daí. Eu vou liberar 20 acessos, ok? Olha só, olha o que eu vou fazer hoje, tá bom? Eu vou liberar 20 acessos do meu curso Corte Sem Segredos, ok? Eu disponibilizei um link que ele está com uma oferta, ok? Oferta. Sabe quanto você vai pagar? Olha, só quem está interessado em saber quanto está valendo é que eu vou responder, tá? Você quer saber quanto que vale essa oportunidade? Então comenta aí. Se você estiver interessado, aí eu vou e digo, tá bom? Então bora lá, pessoal. Bora terminar aqui a nossa última dica para a gente finalizar. Então, qual é a última dica? O último erro dos cortes femininos que você sempre comete. Quais são? O último erro, gente, olha, eu falei aqui 5 coisas aqui, ó, que escola de cabeleireiro nenhuma no Brasil, minha filha, vem pra cá e dá esse feedbackzinho pra você entender tudo sobre corte, não, tá bom? Então, se você não souber o valor disso aqui, ó, você tá aqui de paraquedas, é ou não é? Você tá aqui perdido, ó, nossa, a novela tá passando, novela tá passando, isso aqui não é pra você, não, né? Porque eu acredito que pra gente estar aqui uma noite dessa, a gente se conecta com pessoas que estão na mesma pegada, ó. A gente está aqui com uma energia, nossa, alta.
E se você não acompanha essa frequência, nossa, você vai só pegar um pouquinho de combustível, mas vai cair amanhã, ó, no mesmo ciclo. Então hoje eu liberei só 20 acessos, tá bom? Só 20 acessos. Caiu o 20º acesso, pronto, ó, ele volta pro preço normal, tá bom? Então hoje eu liberei 20 acessos do meu curso Cortes em Segredos e eu vou soltar esse acesso lá no grupo, ok? Lá no grupo. Mas antes eu vou disponibilizar só para quem tá aqui na live, ok? Esse acesso. Eu só vou soltar lá no grupo depois daqui da live. Então, se você quer aproveitar essa oferta, olha, gente, eu coloquei esse link lá no meu perfil, tá bom? Cortes em Segredos, com uma oferta de R$ 9,74, tá bom? Essa aqui é o acessozinho, uma parcelazinha em 12 vezes, ok? Ou então você pode passar o Pix de R$ 97. Ele tá de 297 normalmente, mas eu consegui uma condiçãozinha que você vai pagar R$ 9,74 na parcela. Acesso de 1 ano, tranquilo. Então o link está lá no meu perfil para você aprender não só em modelos reais, técnicas do dia a dia, não é em boneca não, tá, gente? As aulas lá são em pessoas. São aulas, conteúdo profundo de 3 horas, cada corte. Então, para você aproveitar esse acesso, é só ir lá no link que tá no meu perfil e já garantir, tá bom? Então, eu ainda não soltei no grupo, então já tá valendo. Ok? Já tá valendo. Para você acessar essa grande oportunidade, por esse precinho que eu disponibilizei, esses 20 acessos, é só ir lá no link que tá no meu perfil e já garantir, tá bom? Então, gente, qual é o último erro da noite comum nos cortes em camadas? Olha, eu acredito, gente, que quando você faz um corte em camadas, o que acontece? Ele fica um pouquinho pesado, não é verdade? O que é pesado? Pesado significa isso aqui, ó. Vamos ver? Olha. Vou mostrar aqui, gente, ó, uma técnicazinha aqui de graduação, tá bom? Olha só. Sempre que você eleva o cabelo, ok? Quanto mais você eleva o cabelo, melhor e mais alinhado ele fica. Você observa só. Olha essa técnica aí, ó, de novo, ó. Então, quanto mais eu elevo o cabelo, mais graduado frontal ele fica ou em qualquer parte do cabelo. Só que, qual é a real de hoje? Jaime, eu preciso desfiar o cabelo depois da escova? Eu vejo gente fazendo muito isso aqui, ó. É preciso fazer? Vocês já viram as pessoas que fazem corte de cabelo? Vamos lá. Pra gente finalizar aqui a nossa última da noite. Bora lá. Vocês já viram alguém trabalhar dessa forma aqui, ó? Vamos lá. Distribuo, ok. Aí elevo o cabelo, olha só, distribuo, corto, ok, ó. Corto. E depois eu faço aqui, ó. Já viram? Quem trabalha faz isso aqui, ó. No finalzinho das camadas, meu amor, eu vou lhe falar uma coisa. Se você não souber o que tá fazendo isso aqui, ó, você acaba com o corte. Você acaba com o corte, não tem como. Não tem como você repicar de forma aleatória. Tem que saber o que está fazendo. Então, para que você entenda o que está fazendo, eu vou mostrar para vocês uma demonstração de 3 técnicas, ok?
que você faz na hora de texturizar um corte. Então, a primeira é, olha só, vamos botar aqui, ó. Primeira é veios. O que é veios? O que é veios? Olha isso aqui, ó. Veios é quando a minha tesoura, ela vem de cima para baixo, olha, e ela vem no sentido do cabelo, e aí eu vou fazendo o que, ó? Veios. O que é veios? É essa texturizaçãozinha para deixar mais repicado. Tudo bem? Tem outro tipo de repicado que ele é mais aberto. O que significa esse repicado, Jaime? Eu falei de veios, que é com a tesourinha de cima para baixo. Agora vamos falar dos canais. O que significa canal, Jaime? Bora lá. Canal é quando eu pego a mecha e olha só, em vez de eu trabalhar ele em pé, o meu cabelinho ele vem diagonal, a tesourinha, ó. Em diagonal, olha isso, ó. Em diagonal. E o que acontece, ó, eu fico com umas pontinhas maiores em cima e menor embaixo. Então, aqui são as formas de você texturizar o cabelo, tá, gente? Por isso que eu tô falando pra você, ó, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Não é só jogar pra cima e tacar a tesoura. Você precisa de método. Se você não tem método, o seu trabalho fica volátil, fica um trabalho aleatório. Você não tem constância no padrão de excelência. Então, para que você entenda sobre os cortes femininos, para você chegar a ponto de dominar, você vai ter que entender sobre isso aqui, ó. E qual é o terceiro tipo de texturização? Olha o efeito pirâmide. Olha só. Pego aqui, ó. Olha só. Tesourinha vem diagonal, 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 diagonal. Agora ela volta diagonal, ó. Diagonal, 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 diagonal. Então, Jaime, qual é o intuito desse texturizado? É para você criar pontas mais irregulares e pontas mais sofisticadas. Então, tem um outro repicado, gente, que eu gosto muito. Esse aqui, ó, é o que eu mais amo. Com essa tesourinha aqui, ó. Essa tesoura aqui, gente, se você souber usar ela, nossa, ela é uma das melhores ferramentas que já fizeram. Já, eu não gosto dessa tesoura não, porque essa tesoura acaba com os cabelos. É, mulher, se você não souber usar ela mesmo... se você não souber usar ela, olha, se prepara que sua cliente vai odiar mesmo essa tesoura aqui. Mas se você sabe usar ela, fica tudo mais fácil. Por quê? Porque quando eu venho aqui, ó, distribuir o cabelo... Olha só, partes iguais, o que eu faço aqui, ó, olha isso, ó, 2 dedos da ponta do cabelo, eu entro com a tesourinha em diagonal, faço isso aqui, ó, subo, 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 prontinho. Então, aqui também é outro método de texturização de cabelo que não deixa o corte todo danificado e todo fora de padrão. Então, meus queridos, olha, como eu prometi para vocês, eu vou mostrar para vocês um passo a passo de um corte, ok? Que eu fiz no dia a dia, é um corte repicado e que, gente, nossa, tenho certeza que você vai amar. Aí, detalhe, o método que eu utilizo é direcionamento para frente. Então, sempre que eu faço um corte em camadas, que eu vejo que ele vai ficar muito volumoso, eu faço um redirecionamento para frente. E aí ele não fica volumoso, ele fica só desenhado, modeladinho, mas fica com muito volume, muito legal. Então, eu espero que vocês gostem. Então, vou soltar aqui agora esse corte para vocês e bora pro corte. Vamos ver o que vocês acharam. Então, agora é o que vai começar o negócio aqui, ó. Deixa eu desligar esse comentário, que é o seguinte, ó. Eu começo sempre um corte na consultoria de imagem.
Eu gosto de medir o rosto da cliente, saber a espessura, se é largo, se é comprido, se tem o texto alto, o texto baixo. Então aqui, gente, é onde vocês precisam entender isso. Dentro do meu curso eu ensino, nossa, muito detalhado, isso fazendo em modelos reais, isso em clientes. Então são vídeos exclusivos que eu já tenho preparado para quem quer aprender os cortes femininos dos longos aos curtos. Então começa, gente, tirando 2 comprimentos, ok? Então esse comprimento aqui é o que eu já faço a base em U. Então quando eu faço esse corte na frente, eu deixo atrás comprido e a frente curto. E aí o que eu faço? Olha só, o redirecionamento frontal, levo o cabelo sempre para frente, mantendo o comprimento de baixo. Então, fazendo isso, eu já entendo que o comprimento está embaixo, então o que está passando eu corto. Fazendo esse movimento, eu só tiro as pontinhas ali que está passando. E aí eu levo toda a mecha para a referência anterior e vou trabalhando todo o corte em camadas nesse mesmo segmento. Observa, a parte de baixo é a minha referência, o que está passando em cima é onde eu corto. E olha só o resultado. E olha que técnica, olha que método. Então imagina só, você podendo criar esses cortes para suas clientes, todos em passo a passo, técnicas do dia a dia, e eu disponibilizei só 20 acessos, tá bom? Para hoje. Hoje eu selecionei 20 pessoas que vão participar do meu treinamento. Realmente são pessoas que estão precisando dessa oportunidade, por isso que eu disponibilizei essa condiçãozinha, tá bom? Então, gente, olha, finalizando aqui mais uma aula de cortes. Gente, tudo que é bom dura pouco. Eu acredito que, nossa, eu queria estar fazendo mais conteúdo para vocês, mas o que acontece? Nossa, eu tenho que ir para casa, tenho que ver minha mulher, tenho que ver minha filha. Gente, nossa, graças a Deus, o dia tá pago hoje. Espero realmente ter contribuído com o seu dia hoje. Espero realmente ter valido a pena a sua noite aqui conosco. Então, gente, quem quiser também a minha apostila, ok? O linkzinho tá lá no perfil. Gente, olha, precinho simbólico, só R$57 só. Você acessa essa apostila vitalícia, tá bom? Você tem tudo pra lá, você tem todinho ali pra você, Pode ir lá no link que você vai pegar ela como e-book, tá bom? Já está disponível para você. Então, meus queridos, a gente se vê nos próximos vídeos. Não esquece de compartilhar essa live com 3 amigas cabeleireiras. Então, próxima segunda, a gente volta com mais conteúdo. Eu tenho certeza que você vai amar a aula da semana que vem. Então, meus queridos, a gente se vê nos próximos vídeos. E eu espero realmente que essa noite tenha feito sentido para vocês, tá? E se você quiser uma ajuda para destravar nos cortes femininos, eu tenho um e-book que vai te ajudar. E também eu selecionei 20 vagas hoje para você acessar o meu curso Cortes Sem Segredos por um precinho de R$97, ou 12 parcelas de R$ 9,74. Gente, menos que um precinho de um lanche, né não? Todo mês você tem... Nossa, você só precisa ter todo mês R$ 9,74? Ou então você pode pagar de uma vez, 97, ficar livre, mas se quiser parcelar em 12 vezes, nossa, gente, menos de um lanche. Que eu vou sair ali para lanchar, eu gasto 12, 15 reais. Então, se tá R$ 9,74 o acesso, nossa, tá menos que um lanche. Então, meus queridos, muito obrigado pela audiência de vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.